Dando prosseguimento ao curso Professor Padrão, vamos agora para o item 11 do nosso material didático, Aristóteles e a educação. Bom, eu peguei um texto aí de um artigo muito interessante sobre os filósofos mais importantes da história e coloquei eles como um resumo aqui, em especial porque eu queria falar sobre Immanuel Kant. Mas então a citação desse artigo na internet sobre Aristóteles, ele diz: viveu de 384 a 322 a.C., natural de Estagira, Grécia. Frase célebre de Aristóteles. Ele diz: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Aristóteles foi um dos alunos mais famosos de Platão na academia e foi professor de Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores da história. Ao contrário de Platão, ele focou seus estudos no mundo físico. Dizia que a busca pelo conhecimento era mais eficaz quando recorremos às observações e às experimentações. Bom, esse pensamento de Aristóteles, ele só vai ser desafiado na história por Galileu Galilei, né? Muitas coisas que Aristóteles falava vão se tornar leis até Galileu Galilei. O comentário prossegue. Foi o criador da escola, o Liceu, e influenciou vários campos do saber com suas pesquisas, como física, biologia e medicina. Então a escola de Platão se chamava Academia e a de Aristóteles chamava Liceu. Aristóteles teve forte influência no mundo do Novo Testamento. Algumas das suas filosofias sobre Deus foram reutilizadas principalmente por pensadores católicos, como Agostinho de Hipona, né, e Tomás de Aquino. Então, Aristóteles é uma pessoa interessante também, vamos dizer, eu falo assim, ele influenciou na história, né, do Novo Testamento. Quando ocorre o Novo Testamento, o mundo era dominado pelo pensamento de Aristóteles. E uma das coisas interessantes que Aristóteles falava, que eu coloquei na citação do material didático, ele dizia: Deus não é o criador, mas o primeiro e último motor do universo, ou seja, o motor não movido. Então, Aristóteles ele acreditava no seguinte, seguindo a lógica, ele dizia: tudo que hoje existe deriva de algo, tá bom? Inclusive a ciência diz, né? A Terra deriva do Sol, tá ok? Tudo deriva de algo. Mas ele diz o seguinte, olha, tem que existir, além desses elementos originais, qual seria o elemento original que vocês discutem? Todos esses elementos, eles derivam de alguma coisa. O fogo deriva da madeira, né? Quer dizer, tudo deriva de alguma coisa. Mas tem que existir algo que deu início a tudo e que ele mesmo não tem origem, ele mesmo não tem princípio. Né? Porque se tudo deriva de algo, seguindo a lógica, é necessário existir um algo que ele não tem princípio, ele não deriva de nada. É uma questão lógica que ele coloca, que é interessante, os cristãos concordam, né? Ou seja, tem que existir um ser eterno, que não deu origem, que não teve origem. E ele começou a dar origem a todas as coisas. O pensamento de Aristóteles é esse, né? Como um originador. É claro que ele não utilizava Deus com letra maiúscula, o texto está Deus com letra maiúscula, é o conceito que nós temos de Deus hoje. Na época nem existia diferenciação de maiúsculo e minúsculo, né? Uma outra frase, um outro pensamento bem interessante de Aristóteles é sobre a escravidão. E aí eu uso esse pensamento também na educação. Ele dizia: o amo de todo escravo é escravo de algum outro amo. E
E nesse caso, vamos ver, falando de educação, né, a pessoa, ela, vamos dizer, se torna um escravo da educação. Né? As pessoas que não têm educação, eles vão ter, vamos dizer, um outro senhor na vida deles, eles serão escravos de outra coisa, mas todos, de alguma maneira, são escravos de algo. Aí ele fala até sobre o tirano, ele diz, o próprio tirano é escravo da sua ambição. Ou seja, tudo de alguma maneira a pessoa vai ser escravo. Ou ele vai ser escravo do tirano, ou o tirano vai ser escravo da ambição, outro será escravo de outras coisas. Né? E eu sempre digo que o melhor seria todos nós sermos escravos da educação. Ou seja, servirmos a educação ser dominadora na nossa vida. Aristóteles questionava as conclusões filosóficas que existiram antes dele. Então eu vou citar um exemplo aqui do homem que é considerado o primeiro filósofo na história, pelo menos desse grupo de filósofos gregos, que foi Tales de Mileto, que viveu lá no 7º século da era cristã, cerca de 350 anos antes de Aristóteles. Tales de Mileto afirmava que o planeta Terra repousa sobre as águas, como um madeiro que flutua. Aristóteles perguntaria mais tarde, e a água repousa sobre o quê? Né? Ou seja, na verdade, eles viam que eles não tinham resposta. Okay? Isaías já afirmava, um pouco antes de Tales de Mileto, ele viveu ali em 640 a.C., Isaías viveu lá no ano 700 a.C., então Isaías, ele dizia, né, que Deus faz a terra pairar sobre o nada. Bom, eu coloquei aí também uma citação de um artigo do site Brasil Escola para a nossa análise. Ele diz o seguinte: segundo Aristóteles, a educação é fundamental, uma vez que desenvolve a segurança e a saúde do Estado. Saúde que ele está falando aqui não é saúde para tratar doença. Saúde é um Estado equilibrado. Né? Vamos dizer, líderes que governem realmente para o povo, sem corrupção, e um povo também que participe, né, dessa política, tá ok? Para ele não ficar bel prazer dos políticos. É necessária a participação do povo. Então isso é um Estado saudável. Ele prossegue, assim a educação para ele tem por fim a cidade perfeita e o cidadão feliz. Ou seja, um Estado todo equilibrado, um Estado todo saudável. Há uma relação entre política e educação na Grécia Antiga. Na política de Aristóteles, o homem é definido como um ser cível, que é por natureza levado a viver em sociedade. O homem, ele quer viver em sociedade. Não é comum o homem viver isolado. O homem só terá vida plena se inserido em uma cidade-estado, pois essa é a condição indispensável para a sua existência. A polis, né, ou a cidade, né, é um organismo vivo, cujo fim é assegurar as necessidades materiais para a sobrevivência do homem e uma vida intelectual melhor. Então ele diz que vivendo em sociedade o homem se desenvolve mais. Sociedade não só aqui na cidade, mas em qualquer lugar que o homem tiver, ele vai estar vivendo numa sociedade. Eu vou para uma fazenda com um grupo de amigos e vamos nos aposentar e viver lá. Eles vão ter a sociedade deles, né? Então, vamos dizer, o homem, quando ele está convivendo em sociedade, ele desenvolve mais. Logo, todo indivíduo possui seu fim último ligado à polis, né? A esse estado saudável, esse grupo de pessoas com quem ele vive. Visto ser no interior desta que serão determinadas as suas atividades. Existe uma unidade orgânica entre a natureza política do indivíduo e o Estado. Dentro dessa fisiologia política de Aristóteles, a educação entra como aquela capaz
de desenvolver as condições necessárias para a segurança do regime e para a saúde do Estado. Bom, o que vai fazer um Estado ser saudável? Né? Líderes que liderem de maneira correta e povo ativo, participativo, tá ok? O que vai fazer isso? E todos agindo, né, para o bem do Estado, para o bem de todos, não sermos individualistas. Né? O que vai fazer isso? É a educação. Tá bom? É a educação que fornece unidade orgânica ao Estado. Ela deve ocupar toda a vida do cidadão, desde a sua concepção. Aquela frase, aquele ideal que se diz, né? A educação, ela é fundamental, é o alicerce de um povo. O Brasil, ele tem um sério problema na educação. Nós continuamos tendo um sério problema na educação, de pessoas, né, que chegam até a um grau superior, mas essas pessoas, infelizmente, às vezes não conseguem desenvolver o essencial daquela profissão. Eu via isso na área de informática, onde eu trabalhei muito tempo. Ele prossegue: só aquele capaz de legislar deve contribuir para a educação. Só aquele capaz de legislar. E eu falo, um grande diferencial é a quantidade, o percentual, né, de pessoas em um povo que realmente tem a capacidade de legislar, de participar ativamente do voto. Por isso até que alguns questionam que seria bom que o voto fosse voluntário. Só votaria aquelas pessoas que realmente são conscientes da importância da sua participação. No Brasil, o voto é obrigatório, tem pessoas que vão lá, pegam um papel que está caído na entrada e vota. Então, isso, quem será eleito? O indivíduo que jogar mais papel perto dos locais de votação. O comentário prossegue: logo, a educação não pode ser negligenciada, sendo deixada a cargo de cada cidadão. Ela é responsabilidade do legislador, o único que pode estabelecer leis e princípios gerais. É somente através da educação que o homem irá desenvolver aquela que é considerada por Aristóteles a mais importante das ciências, justamente porque tem por objeto o bem-estar comum, ou seja, a política. Tal educação será promovida através de um conjunto de atividades pedagógicas coordenadas, tendo em vista uma cidade perfeita e um cidadão feliz, que é o alvo, é o que ele está dizendo que a educação trabalha por. Para concluir, para Aristóteles, a educação concederá aos governantes a capacidade de governar corretamente. Um país sem educação conduzirá ao governo os piores elementos, exatamente por essa atitude, né, das pessoas que não têm educação, não sabem a importância do voto deles, e vai lá e vota em qualquer nome. Né? Vamos dizer, tem uns que defendem isso, votar em qualquer nome. Essa é uma forma de nós exercermos a nossa cidadania. Ali é uma das maneiras de nós mostrarmos a nossa participação numa sociedade. E quando a pessoa chega ali, não, tem que votar em qualquer nome, eu, por exemplo, não concordo com isso. Se eu considerar que não tem nenhum nome que me agrade, eu vou votar nulo. O voto nulo é um voto de protesto também, dizendo, olha, todos os que estão aí, no meu entender, estão enganando. Ok? Ainda que tenha que ter outra eleição, tudo bem, aqueles que votarão ali em algum candidato vão ganhar, mas a sociedade precisa ver, vamos dizer, um voto de protesto daqueles que acreditam que ninguém atende naquela sociedade.